Olá, pessoal. Tudo bem? Espero que estejam todos muito bem. A gente está já entrando, né, no nosso percurso de aprendizagem 3. Possivelmente já estejam dominando o percurso de aprendizagem 1, que a gente tratou das relações entre processo e Constituição. Depois, algumas garantias constitucionais do processo. No nosso percurso 2. E agora a gente, vendo o percurso 3, a gente entra nos famosos remédios processuais ou ações constitucionais. Como eu já falei em outro vídeo, nomenclatura que eu prefiro. Acho que a ação é mais forte, né, que remédio. Mas, enfim, né, dá para se entender por que se chama remédio. É para curar, né, um mal que vem acontecendo às nossas garantias fundamentais. Então, se utiliza o nome de remédio também sem prejuízo de conteúdo. E eu vim aqui rapidamente, tá, falar de duas delas, falar de duas dessas ações ou remédios constitucionais. E aí, para iniciar, dois exemplos rapidinho, né? Vocês imaginem que vocês estão caminhando pelo centro de Porto Alegre e são detidos pela autoridade policial, levados à delegacia e são presos ou presas sem saber motivo, razão ou circunstância. Qual remédio imediato, forte o suficiente, para o quanto antes, para o mais rápido possível, se levar ao conhecimento da autoridade competente para que cesse essa restrição à minha liberdade? Então, esse é o primeiro exemplo. E o segundo exemplo, como que eu faço para ter acesso a informações que os órgãos têm de mim, ou como eu faço para retificar, para arrumar informações que estão erradas sobre a minha pessoa e que algum órgão, né, o mantém, né, equivocadamente. Então, essas duas situações me levam a duas ações constitucionais, me levam a dois remédios constitucionais, dois remédios processuais. O primeiro, o habeas corpus, né, o habeas corpus, que tenhas o meu corpo, ou entrega-me o corpo, que seria a tradução do habeas corpus. Então, né, veja, habeas corpus, entrega-me o corpo. E o segundo, no artigo 5º, inciso 72 da Constituição, que se chama habeas data. Então, habeas corpus, para restrição da minha liberdade, para discussão sobre a minha liberdade ser liberada ou não, e o habeas data para saber das minhas informações e para retificação daquelas informações que estão erradas sobre a minha pessoa. Então, o habeas corpus, a gente tem no artigo 5º, inciso 68, a sua redação, e no artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, o seu procedimento. E o habeas corpus, como procedimento, vocês vão estudar lá no processo penal, quando vocês estiverem vendo o Código de Processo Penal. Aqui nos interessa o conhecimento de que ela tem previsão constitucional. E a previsão constitucional, tá, é no sentido de, se nós estivermos sofrendo restrição à nossa liberdade por abuso de poder, entre outras situações, a ação que a Constituição me dá para que eu impetre é o habeas corpus. Já no inciso 72, com regulamentação pela Lei 9.507 de 97, a gente tem a figura
ou a ação, não vou chamar assim de figura, tá? Cortem essa parte do vídeo. A ação constitucional do habeas data. E aí, sempre que eu quiser saber uma informação que um órgão detém da minha pessoa e ela não quer me dar, eu impeto uma habeas data, e esse habeas data, sendo julgado a meu favor, eu vou ter a possibilidade de acesso àquela informação ou de retificação de uma informação. Tá? Vejam que o habeas data vem muito forte depois do período militar, tá? Com a Constituição de 88, que exatamente quer evitar que haja sigilo sobre as informações, né, nossas e dos nossos que estão ao lado. Então, a gente tem essas duas garantias para que nós, de alguma forma, e a gente está falando aqui, né, de acesso a, a ações constitucionais, para que, de alguma forma, uma proteja a liberdade e a outra proteja, então, o meu direito de acesso a informações, que são minhas. Certo? Ambas têm prioridade de tramitação. Essas ações constitucionais, como vocês, né, devem imaginar, elas tramitam de uma forma diferente dentro do Poder Judiciário. O habeas corpus tem a preferência das preferências. Porque quando eu estou tratando da liberdade, nada mais justo que aquela ação que vai garantir que uma autoridade competente, o quanto antes, saiba se eu devo ou não permanecer com a minha liberdade restrita, tá? O habeas corpus tem, então, a possibilidade de ser, de ter uma tramitação muito rápida dentro do Poder Judiciário. Então, o habeas corpus é dotado de uma celeridade, de uma aceleração, de uma rapidez legal. O código prevê essa tramitação preferencial para o habeas corpus, mas, assim, quase que como uma regra geral, as ações constitucionais têm essa possibilidade de eventualmente terem, tá, a tramitação frente às demais. O problema é que às vezes elas se colidem, né? Mandado de segurança, por exemplo, que a gente vai ver no próximo módulo, também tem preferência. Mas e se eu tiver um mandado de segurança em um habeas corpus? A gente tem várias judiciais, não sei se vocês sabem, né? Várias no interior do estado que só tem uma comarca. E o juiz único recebe um mandado de segurança e um habeas corpus. O que ele faz? Qual que ele verifica primeiro? O mandado de segurança ou o habeas corpus? Então, geralmente, quando há colisão, a gente vai ver na lei qual que tem a preferência das preferências. E eu ainda acredito que o habeas corpus tenha a preferência das preferências. Veja que as preferências elas são cumuláveis, né? Por exemplo, eu tenho preferência para idosos. Então, se é um habeas corpus de idoso, então a preferência ela é uma elevada potência, ainda tem isso, né? Então, essas coisas todas podem acontecer dentro do Poder Judiciário. Então, resumindo, habeas corpus, inciso 68 da Constituição Federal, lá no artigo 5º, prevendo a ação como uma ação constitucional, com regulamentação procedimental lá no Código de Processo Penal e algumas leis esparsas, mas aqui o que nos interessa é o CPP, artigo 647 e seguintes, e o habeas data, lá no artigo 5º, inciso 72 da Constituição, com regulamentação pela Lei 9.507/97, que vai dar toda a sua procedimentalização, certo? Duas ações constitucionais, uma protege a liberdade e outra o acesso à informação e às suas retificações, se forem o caso, ok? Maravilha? Foi só um en passant dessas duas matérias, que tem muita coisa, né, para contar, e vocês vão ter ao longo do curso mais regulamentado, porque a parte procedimental não é tão nossa, aqui a nossa parte é condicional, mas fiquem sempre atentos a essas aulas aqui, porque elas têm, né, significado importantíssimo na construção do alinhamento da nossa disciplina. Ok? Beijos e abraços. Tchau, tchau.